Dando continuidade, galera, vamos encerrar agora Roma e fazer a transição para o mundo feudal. Nós estudamos nas aulas passadas, importantes imperadores que foram Diocleciano e Constantino. Nesse momento a gente vai destacar Teodósio. Então nós vamos destacar agora o imperador Teodósio. Teodósio, 379-395, ou seja, final do século IV, transição para o século V, Roma se encaminhando para o final. Eu quero destacar aqui um assunto estabelecido em 380, que é o Edito de Tessalônica. E aí concluímos aquela questão da relação Estado Romano e cristianismo. Nós vimos que o cristianismo se expande no século I, II, III, no IV é permitido por Constantino, no concílio de Nicéia, com a presença do imperador Constantino. Mas no concílio de Nicéia, se você for pesquisar, você vai perceber que quem participou efetivamente das discussões são os bispos mais importantes e influentes do mundo cristão, para definir um único rumo para o mundo cristão, tentar eliminar ou iniciar o fim dos debates em torno de dogmas religiosos. Destacaremos principalmente mais tarde a questão da origem de Cristo. Depois do concílio de Nicéia, uma tendência a uma uniformização do alto clero do cristianismo, para mim a base da futura Igreja Católica em aproximação com o Estado Romano. Chamaremos mais tarde isso de Césaropapismo. Mas a Igreja Católica, ou o cristianismo através da Igreja Católica, passa a tomar uma estrutura, definitivamente de uma estrutura política, buscando nos moldes do Estado Romano o próprio processo de centralização administrativa e de poder. Percebemos que a partir do Edito e do Concílio de Nicéia, o cristianismo passa a predominar no circuito de poder da organização do próprio Estado Romano. A exceção foi o imperador Juliano, nasceu cristão, foi criado como cristão, mas no momento que assumiu o poder, perseguiu os cristãos, não da forma como antigos, como Diocleciano, como Nero, como Domiciano, mas houve novamente uma perseguição aos cristãos, mas durou muito pouco tempo, até porque o governo de Juliano é um governo muito curto. Ele passou para a história como o apóstata, imperador apóstata. Passada a fase do Juliano, o cristianismo, já muito forte dentro da estrutura do Estado Romano, se fortalece com Teodósio, que assim que assume, 379, nós já vamos ter o Edito de Tessalônica. Qual a diferença do Edito de Tessalônica para o Edito de Milão? A partir daqui, o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano. Torna-se oficialmente a religião do Império Romano, a religião do Estado Romano. Então, um fato curioso que a gente pode começar a pensar é que já estava iniciando esse processo, mas se consolida a partir de Teodósio. Os cristãos que foram muito perseguidos dentro do Império Romano, principalmente para aquela questão do monoteísmo, cristãos de perseguidos, a partir desse momento se tornam perseguidores de religiões politeístas, tidas por eles cristãos como religiões pagãs. Então a perseguição ao paganismo. E o que seria o paganismo perseguido pelo cristianismo a partir desse momento? Religiões não cristãs, religiões politeístas, religiões animistas, que até então predominavam dentro das áreas do Império Romano. Então você percebe que o cristianismo ele se expandiu, aproximou-se do Estado Romano, se fortaleceu como instituição e passa a perseguir as demais religiões, que nunca desaparecerão, mas deixarão de predominar em vastas regiões do continente europeu, onde a igreja predomina, onde o cristianismo ele predomina. Então, de perseguidos para perseguidores, que é a característica marcante da Igreja Católica, principalmente a partir da Idade Média, ao longo da Idade Média, seja alta ou baixa, até mesmo durante a Idade Moderna. Sabemos o Tribunal do Santo Ofício, sabemos a expansão do cristianismo mundo afora, com as expansões marítimas, sabemos que o cristianismo nos dias de hoje é uma das mais importantes religiões, uma das maiores religiões do mundo. Perfeito? Então é legal você entender esse processo contínuo do cristianismo. Século I, século II, século III, século IV, aproximação com o Estado Romano, final do século IV para o século V,
oficializado o cristianismo como religião oficial, e a igreja tendo como Estado romano seu principal aliado e estrutura de poder, perseguindo as demais religiões e predominando em várias regiões do continente europeu. Bacana, galera? Outro assunto importante que podemos fechar aqui com Teodósio é que a partir do momento em que Teodósio, 395, morre, nós vamos ter a divisão do Império Romano. A divisão do Império Romano, ela já ocorrera. Nós estudamos isso, estudamos a tetrarquia, estudamos os filhos de Constantino. Só que a partir dessa divisão não voltará mais a ser um único Império Romano. Ele chegará ao fim no seu ocidente e o Oriente se estenderá por mais 10 séculos. É o Império Bizantino. Mas nós vamos ter sim, a partir desse momento, uma divisão do Império Romano a partir de 395, finalzinho do século IV, já praticamente século V, em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. A capital do Império Romano do Ocidente continua a ser a velha cidade de Roma. Já a capital do Oriente é a antiga cidade de Bizâncio, para onde Constantino, durante o seu governo 306-37, transferiu a sede do governo romano. E a partir da antiga cidade grega de Bizâncio, ali entre o Mar Egeu e o Mar Negro, no estreito de Bósforo, né, na transição ali entre o Mar de Mármara e o Mar Negro, o Mar Egeu e o Mar Negro, um ponto, portanto, estratégico. Constantino transfere a capital para Bizâncio, e a partir de Bizâncio começa a construir praticamente uma nova cidade, a cidade de Constantino, que será a cidade de Constantinopla. Então, Constantinopla é a antiga cidade de Bizâncio, não é à toa. Mais tarde, o Império Romano passa a ser chamado definitivamente, muito certo depois, de Império Bizantino. A capital do Império Romano do Oriente é Constantinopla, e para lá é enviado um dos filhos de Teodósio, que é Arcádio. Então você tem novamente a divisão do Império Romano entre os filhos do imperador que morreu, como Arcádio, e o Império Romano do Ocidente para Honório. Então Honório permanece no Ocidente, Império Romano do Ocidente, capital Roma. Arcádio em Constantinopla administra o Império Romano do Oriente. O ano é 395. A diferença dos anos anteriores é que o Império Romano, que um dia já foram dividida e depois volta a se unificar, não se unifica mais. Porque o Império Romano do Oriente, que surge em 395, vai se estender até 1453, século XV, é o futuro Império Bizantino. Já o Império do Ocidente, que surge em 395, chega definitivamente ao fim em 476. É o fim do Império Romano do Ocidente, aonde estudaremos as estruturas do mundo feudal ao longo da Idade Média. Por isso é bacana estudarmos o seguinte. Então nós vimos que em 395 tem a divisão do Império Romano do Ocidente. Então, o Império Romano do Ocidente, só para brincar com a questão da data aqui e visualizar que uma vez um aluno teve uma dúvida muito séria sobre isso. Então, olha só, podemos pensar que o Ocidente surge em 395, Império Romano do Ocidente, assim como o Império Romano do Oriente, também em 395. Correto, galera? Arcádio. Só que o Império Romano do Ocidente vai até 476. Ou seja, século V. Então, eu estou do 4 ao 5. Já o Império Romano do Oriente, que está nesse mesmo século IV, mas ele vai se estender até 1453. Ou seja, século XV. É aqui que nós temos a continuidade do Império Romano. Aqui nós temos a continuidade do Império Romano, que séculos depois receberá o nome de Império Bizantino. Correto? Portanto, final do 4, praticamente século V, do 5 ao 15. Vai durar mais 10 séculos, mais 1000 anos.
Já o Império do Ocidente, do século IV para o século V, 476, quando chega ao seu final, quando chega ao fim. Beleza? Para estudarmos o século V, o século final do Império Romano do Ocidente, temos que falar das populações germânicas, que há muito tempo já se expandiam para dentro do Império Romano, e há muito tempo já se fixavam dentro do Império Romano, inclusive com o apoio e a permissão do Império Romano. E nessas regiões onde os germânicos se fixam, novas estruturas começam a surgir, misturadas às antigas estruturas romanas. É aquilo que entenderemos mais tarde como mundo feudal, é aquilo que mais tarde entenderemos como feudalismo. Então é legal sacarmos aqui o seguinte: como entendermos o fim do Império Romano do Ocidente. Para isso, nós temos que voltar lá no Império Romano, naquilo que é muito comum se usar a expressão invasões bárbaras. Eu particularmente evito esse termo, porque invasões, a palavra invasão, ela é muito negativa na nossa sociedade capitalista de propriedade privada. O termo bárbaro, por si só, é extremamente negativo. O bárbaro, os gregos chamavam bárbaro, gago, aquele que não falava a língua helênica. Dentro da própria cultura chinesa, Pequim, umbigo do mundo, quem vive fora da cultura chinesa são os bárbaros. Então, bárbaro sempre tem algo negativo. Eu, ao invés de usar o termo invasões bárbaras, eu prefiro destacar aqui um outro termo. Destacar as expansões de populações não romanas para dentro dos domínios romanos. Parece bobagem, mas é engraçado, né? Quando falamos, lá na época da República, a transição da República para o Império, Roma se caminhando para o seu momento auge como potência imperialista, não usamos o termo invasões romanas, usamos o termo expansões romanas. Mas o que os romanos fizeram foram invasões a terras não romanas e a assimilação de povos não romanos dentro do seu império, daquilo que mais tarde estudamos de a Pax Romana. Então, no momento em que eu tenho a crise do Império Romano, destacamos expansões de populações não romanas para dentro dos domínios romanos. Quando que esse processo ele se inicia? Ainda durante o Império Romano, antes dele ser dividido. Então a gente destaca esse processo, nós destacamos este processo de uma maneira paulatina, não de uma hora para outra, num processo também contínuo, desde o século III da transição do 3 para o 4. Então nós vamos destacar principalmente o século 4 e 5. Nós vamos destacar aqui um processo ao longo do século 4, do 4 para o 5, e ao longo do 5 até 476. Até 476, que é a data final do Império Romano. O que aconteceu ainda no século 4? O que aconteceu ao longo do 5 antes de 476? Nós tínhamos aqui, principalmente destacando populações germânicas, destacar aqui os povos germânicos, que passam a fazer parte, do Império Romano, farão parte do Império Romano como federados, são chamados federados, foederates. Chamados foederates. Quem são os foederates? São os federados. E quem são os federados? São povos germânicos, são tribos germânicas que passam a viver em áreas de domínio romano, como federados, como aliados de Roma,
não como romano, mas aliados do Estado romano. Então nós temos ao longo do 4 para o 5, povos germânicos, portanto tribos germânicas, que vão fazer parte desse Império Romano. Então eles fazem parte do território romano, estão dentro do Império Romano, como federados, chamados foederates. Então o que Roma faz? Vamos brincar de imagem aqui. Digamos que aqui eu tenha os domínios do Império Romano. Principalmente na porção da Europa, na região da Europa, nas porções da Europa, ao longo do mar Mediterrâneo, temos populações que vivem fora dos domínios romanos. O que essas populações fora dos domínios romanos passam a fazer? Passam a entrar no Império Romano, negociam com o Estado romano uma aliança com o Estado romano como tribos germânicas. Passaremos a viver dentro dos territórios romanos, seremos aliados do Estado romano, teremos acesso a terras romanas, produziremos nessas terras romanas, mas tendo que pagar os impostos, tendo que seguir leis romanas, em épocas de guerra tendo que entregar soldados para compor o exército romano, chamaremos de barbarização do exército romano, ou germanização do exército romano, quando dentro do exército romano você tem soldados romanos, mas nós temos também tribos germânicas, aliadas dos romanos, compondo o exército romano, principalmente na proteção das áreas fronteiriças, onde ataques são constantes no momento em que Roma está no processo de decadência. Então Roma prefere se aliar a determinadas tribos, dar vantagens a essas tribos para que elas componham o exército romano, para combater outras tribos, como por exemplo os hunos, onde a ameaça, segundo os romanos, era muito maior. Então quem são os federados? São tribos germânicas que vivem nessa Europa, também em outras áreas fora da Europa, mas vamos destacar a Europa, que passam a fazer parte do território dos domínios romanos como federado, não como romano, como aliados, tendo direito a uma grande porção de terras, de trabalhar e produzir nessas terras, mas sendo obrigado a pagar impostos e servir ao exército romano. Daí o termo hoje federalismo, porque se dava uma relativa autonomia a essas tribos germânicas, mesmo eles vivendo dentro do Império Romano, mas exigindo também deles obrigações, direitos e deveres. Correto, galera? Então você passa a ter, numa determinada área aqui do território do Império Romano, uma tribo de origem, na maioria delas, às vezes não totalmente, mas a maioria germânicos, vivendo ali como federados, vivendo ali como aliados de Roma. Aliados de Roma. Como aliados de Roma, eles têm direitos. Então tem direitos a um pedaço de terra, a uma grande extensão de terras. Tem o direito de produzir nessas terras, sobreviver do que se produz nessas terras, mas também tem deveres. Tem o dever de seguir determinadas leis romanas, apesar de também seguirem suas próprias leis. Tem o direito de ter a sua religião, apesar de muitos deles começam a absorver principalmente o cristianismo, principalmente nesse século IV. E tem principalmente o dever de compor o exército romano em épocas de conflito, em épocas em que o exército romano está em guerra com outros povos, principalmente nas áreas fronteiriças. Então, se eles têm direitos, eles também têm deveres. O que é legal você perceber? Esses povos germânicos que vivem dentro dessas áreas romanas como federados, levam para dentro do Império Romano suas tradições germânicas, mas ao mesmo tempo estão absorvendo tradições romanas. Ao estudarmos esse mix de tradições romanas com germânicas, você começa a perceber o processo embrionário daquilo que mais tarde será o mundo feudal, tanto do ponto de vista político, como, por exemplo, do ponto de vista social. Bacana? Então é legal sacarmos esses federados, desde o século IV se fortalecendo no século V, vivendo como aliados dentro dos domínios romanos, mas de certa maneira, se são influenciados, também influenciam. Um dos processos importantes que nós temos que trabalhar aqui é a questão, por exemplo, do próprio termo, feudos. O que eram os feudos? Esses feudos eram as áreas onde viviam os federados.
os povos federados. Esses povos, principalmente germânicos, vivendo como aliados de Roma, dando a eles uma relativa autonomia política, econômica e social, mas ainda submetidos a regras impostas pelo Estado romano, principalmente a participação no exército. Chamaremos de germanização do exército romano. Chamaremos de germanização do exército romano. O exército é romano, mas dentro do exército romano, uma forte presença de tribos germânicas, com suas tradições militares, com suas bases militares, com a sua forma de lutar, inclusive, na guerra. E romanos absorvem isso, mas eles, germânicos, também absorvem tradições romanas. É ali que você começa a perceber aquele mix que vai ser fundamental para entendermos as bases do próprio feudalismo. Bacana, galera? Por isso que é importante estudarmos o seguinte: um dos povos federados mais importantes para entendermos o próprio mundo feudal, não que eles tenham sido os únicos responsáveis por isso, mas eles são dos mais importantes para entendermos como se estruturará mais tarde a questão política, a questão econômica e social do mundo feudal. Estamos falando dos francos. Então nós vamos destacar entre os federados os povos francos, as tribos francas. Os francos incomodam, e muitos romanos, desde o século III, desde a segunda metade do século III, desde o início daquilo que chamamos de Baixo Império. Ao longo do século IV, incomodaram muitas fronteiras romanas na região onde hoje é a região da Gália. Muitos historiadores cravam que os germânicos, principalmente os sálicos, eles teriam se desenvolvido vindo de uma região que seria hoje a região nordeste da Holanda, mas eles incomodam ali as fronteiras romanas e, num certo momento, eles penetraram inclusive o próprio Império Romano. Durante o imperador Juliano, o apóstata que nós citamos na questão religiosa, Juliano combateu os francos insistentemente para uma situação de combate, para uma situação de aliança. O que Juliano ofereceu a esses francos? As tribos francas sálicas. A relação de federados. Vocês passam a viver dentro dos domínios romanos como tribos germânicas federadas, foederates. Vocês terão sua liberdade, terão sua relativa autonomia, mas tendo que seguir regras impostas pelo Estado romano, principalmente a questão da aliança militar, da participação dentro do exército. Os francos serão fundamentais dentro do exército romano no combate, principalmente a expansão de Átila, ou Huno, os povos hunos, que saíram daquela região ao norte do Mar Negro, aquela região ali mais ou menos onde é a Crimeia, e avançaram para o Império Romano, para dentro do Império Romano, atacando porções orientais e ocidentais. Mas onde as áreas são mais frágeis? As porções ocidentais. Por onde Átila ou Huno ele se movimenta, ele força o deslocamento de outras tribos que não têm condições de enfrentar os hunos, forçando o próprio Império Romano. É muito comum isso. Por exemplo, quando os portugueses chegaram e passaram a colonizar a costa do que hoje é o Brasil, forçaram tribos indígenas litorâneas a avançar para o interior. No momento em que elas avançam para o interior, elas se chocam com outras tribos, processos migratórios. Então, quando Átila ou Huno, na transição da primeira metade para a segunda metade do século V, ele avança para o Império Romano, principalmente com as suas porções ocidentais, forçou o deslocamento de outras tribos para dentro do próprio Império Romano. O que os romanos preferiram fazer em alguns momentos? Me aliam a determinadas tribos inimigas dos hunos, ofereço a eles também a relação de federados e uso esses homens, esses exércitos germânicos dentro do exército romano para combater inclusive a expansão dos hunos, a expansão de Átila. É o caso, por exemplo, dos francos. A partir de 440, 450, transição da primeira para a segunda metade do século V, os francos, de inimigos de Roma, a partir de Juliano, passam a se tornar aliados, se tornaram federados, passaram a viver dentro do Império Romano. O que é importante nós percebermos? No momento que o Estado romano, fragilizado, não consegue mais manter a ordem, são os povos federados que viviam dentro dos domínios romanos, rompem definitivamente com o Estado romano e passam a se organizar como reinos germânicos,
criando para si estruturas políticas muito específicas. Mesmo que absorvendo estruturas romanas, eles têm suas próprias estruturas. É aí que entenderemos a organização do feudalismo. E para isso será fundamental estudarmos os francos. Bacana? Próxima aula.